Vida para sempre. Capítulo 16. A eternidade sem Deus. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a rejeição eterna. Daniel 12, versículo 2. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. João 5, versículo 29. Segundo essas palavras da Bíblia, que de tão explícitas se tornam incontestes, existem dois possíveis destinos eternos para o ser humano: paz e felicidade sem limites, convivendo com Deus, ou frustração eterna, privado da convivência divina definitivamente. Observemos a seguinte sequência. Quando se perde um objeto, sente-se uma dor proporcional ao valor do objeto perdido. Se alguém perder um bem de valor infinito, sentirá uma dor infinita. Assim será o sofrimento do ser humano se perder Deus para sempre. Agora vemos Deus como num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. O veremos tal qual ele é. 1 João 3, versículo 2. São João Crisóstomo observa que ver na Bíblia significa penetrar, conhecer por dentro. Conhecimento perfeito. No céu, gozaremos dessa experiência divina. Assim, Deus exercerá sobre nós uma atração tão intensa quanto sua grandeza, sendo ela infinita. Seremos seduzidos por seu magnetismo com força infinita. Neste mundo, os bens que chamamos espirituais se nos apresentam quase sempre como valores e realidades que contrariam ou não satisfazem a nossa natureza, porque ela está corrompida pelo pecado. Na eternidade, acontecerá o contrário. Uma vez restaurados na condição original na qual Deus nos criou, e vendo-o face a face, tudo que tiver relação com ele encantar-nos-á irresistivelmente, e o que nos separar dele causará o efeito contrário, nojo e rejeição no mais alto grau. Abraçaremos o bem com irreprimível paixão e rejeitaremos o mal com irrestrita repugnância. Interroguemos a Jesus concretamente como fizeram seus ouvintes. Jesus atravessa cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, versículo 22 ao 24. Esse texto bíblico e outros semelhantes sugerem a possibilidade de serem muitos os que se afastam de Deus para sempre. De fato, neste mundo, onde o bem e o mal coexistem densamente misturados, constando que o ser humano é muito frágil quando se trata de pensar nos outros e é tentado de múltiplas formas, o risco de se afastar de Deus para sempre é muito grave, realmente. Mas, poderá acontecer tal absurdo? Estamos perante um grande mistério, o enigma do Deus misericordioso versus o mistério do homem pecador. Acendamos uma luz, abramos uma janela. Tentemos responder a Bíblia com as palavras da Bíblia. Só assim teremos uma resposta convincente, segura, porque nesse insondável mistério só tem valor a palavra divina, aquela que nunca passará. Será que Deus, rico, infinito em misericórdia, Efésios 2, versículo 4, Pai das misericórdias, 2 Coríntios 1, versículo 3, vai permitir um fracasso humano eterno, assim tão facilmente? Deus, que afirmou que nunca iria esquecer o homem, embora uma mãe possa esquecer seu filhinho. Isaías 49, versículo 15. Ele que nunca renunciará à sua misericórdia, nem cancela nenhuma de suas promessas. Eclesiástico 47, versículo 24. Quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, versículo 4. Morreu por todos e cada um, pelos bons e pelos maus. Com efeito, quando ainda éramos fracos, foi então que Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6. Será que o pecado vai vencer a graça? A Bíblia diz: onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Romanos 5, versículo 20. Ele que fecha os olhos diante dos pecados dos mortais, para que se arrependam. Que não aborrece nada do que fez. Se não fosse assim, não teria feito. Livro da Sabedoria 11, versículo 23 ao 24. E que disse a seu povo infiel: amo-te com amor eterno. Jeremias 31, versículo 3. E no capítulo 4 do Deuteronômio, no versículo 25 ao 40, Deus conversa com o povo, prometendo
ameaçando, implorando, oferecendo todas as oportunidades para que seus filhos não abandonem. Até parece que Deus não poderá viver sem seu povo, tanto é seu amor por ele. A misericórdia, na Bíblia, é o atributo que mais se repete e melhor define e revela a essência do ser divino, que é amor, 1 João 4, versículo 8, e é misericordioso, Salmo 116, versículo 5. Na pregação dos profetas, a misericórdia significa uma especial potência do amor, que prevalece sobre o pecado e sobre a infidelidade do povo eleito. João Paulo II, na sua encíclica Divis in Misericordia, lembra-nos brilhantemente essa ideia. A misericórdia, no seu sentido original bíblico, quer dizer que Deus nunca voltará atrás. Ele rezará o seu plano de amor e respeito do ser humano, apesar dos enormes crimes deste. A misericórdia é um amor mais potente do que a traição. Não espera para agir se vai ou não ser correspondida. É maior do que a própria justiça. A misericórdia triunfa sobre o julgamento, escreve o apóstolo Tiago, Tiago 2, versículo 13. No conceito bíblico de misericórdia estão incluídas todas as feições do amor. O amor feito misericórdia é capaz de se debruçar sobre as misérias humanas com tanta intensidade quanto mais degradantes sejam. A misericórdia se manifesta em todo o seu esplendor, quando transforma o mal em bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Reparemos nesta concatenação de princípios. A Bíblia diz: Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. João Paulo II disse: Deus é misericórdia, a potência máxima do amor. Bento XVI exclama: a essência divina é a misericórdia. De tudo acima escrito, inferimos naturalmente que as palavras de Cristo falando sobre a probabilidade de muitos se condenarem, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, versículo 14. O caminho que leva à vida são poucos os que o encontram. Mateus 7, versículo 14. Podem ser interpretadas, fundamentadas na mesma Bíblia, não literalmente, mas de modo paranético, exortativo. Trata-se de chamadas de atenção a respeito do problema maior da existência humana, de consequências eternas. Todo cuidado é pouco. Temos, pois, certeza de que Deus fará o possível e o impossível para que ninguém se condene. Já fez tudo em Cristo e fará tudo por outros caminhos que só Ele conhece. Não permitirá que o ser humano estrague seu plano da criação, condenando-se à metade de suas criaturas. Dado que o ser humano é frágil demais, ele é barro, barro do chão. Isaías 45, versículo 9. E porque a condenação eterna é um mal absoluto, e possuindo Deus misericórdia sem medida, podemos concluir que ele encontrará diversos meios e modos de chamar para si e abrir os olhos daqueles que o poder do mal cegou. Fundamentados nesses princípios, muitos teólogos afirmam que Deus dará uma última oportunidade, uma iluminação especial, ao ser humano antes do espírito deixar o corpo, instante exato que só ele conhece, a fim de que a pessoa que morreu sem Deus reconsidere sua opção. Embora essa hipótese possa parecer ousada demais, ela é perfeitamente correta, quer do ponto de vista teológico. Deus, essencialmente amor e misericórdia, quer do ponto de vista antropológico. O ser humano, abismo de fraqueza que não pode valer-se por si mesmo, como o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Sendo assim, é impossível alguém rejeitar Deus depois de vê-lo face a face. De fato, contudo, ele respeita absolutamente a liberdade humana, permitindo que o impossível aconteça, se o homem quiser. Até aí chega a bondade e o apreço divino para com essas frágeis criaturas. Ser livre é um infinito privilégio, mas leva consigo infinito risco e responsabilidade. Essa é mais uma das razões básicas que esclarecem por que Deus tenha feito o máximo por nós. Ao maior risco contrapôs o maior amor, a fim de outorgar-nos a suprema dignidade, sermos livres. É justíssimo, permite o perigo, mas nos oferece todas as ajudas. Ninguém poderá se queixar, se fracassar. Se alguém se condenar, será contra todo o amor divino. Esse hipotético pecador rejeitará a Deus, mas nunca seria rejeitado por ele. Criará o inferno, imporá a Deus o inferno, separando-se dele para sempre, contra todo o seu querer divino. Se Deus pudesse sofrer, sentiria eternamente a perda de um só de seus filhos tão queridos. Fundamentados nesse raciocínio, descobrimos esta grande verdade: Deus não criou e nem cria o inferno,
O sofrimento eterno é originado automaticamente por quem se nega para sempre ao convívio divino. Deus respeita, até as últimas consequências, as opções do ser humano. Então, tanto faz fazer o bem como fazer o mal? Não, nunca. Ainda no caso de que ninguém se condene, vale a pena fazer o bem com todo empenho, como foi e vai ser refletido em outros lugares. Embora todos felizes, as diferenças eternas entre os bem-aventurados serão muito significativas. São Paulo nos alerta sobre o possível abuso deste maior atributo divino, a misericórdia, que constituiria o maior pecado. Ser mal porque Deus é bom. É claro que não vamos permanecer no pecado para que a graça aumente. Romanos 6, versículo 1. Se o mal ocasionou o martírio de Cristo, fica evidente que devamos evitá-lo com todas as forças. Portanto, temos que nos esforçar seriamente para sermos, em todo instante, agradáveis a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 9. Se alguém se afastar de Deus para sempre, encontrar-se-á com os demônios. Na Bíblia, existem muitas brechas que nos falam desses seres. Quem são? São anjos, seres espirituais dos quais já falamos, que seduzidos pela soberba e ambição, não aceitaram a soberania divina, quiseram ser como Deus por direito próprio e se separaram do convívio divino. Adão e Eva, nossos primeiros pais, repetiram essa ação. Desrespeitando a ordem divina, quiseram conquistar a divindade por si mesmos. No dia em que comerdes os frutos dessa árvore, serei como Deus. Gênesis 3, versículo 4. Disse-lhes a serpente: sim, seremos manifestamente semelhantes a Deus na eternidade, mas por pura benevolência sua. Não temos direito algum a respeito disso. O que Deus nos exige para nos comunicar seus dons divinos, tentar viver aqui na terra como Jesus viveu. Não é mérito que compra o céu, é a condição essencial para podermos nos aproximar dele. No caso de se afastar de Deus para sempre, qual será a qualidade da existência desse ser? Perguntemos direto e objetivamente, como será o inferno? Além da dor infinita por ter perdido o bem infinito, existirão outros sofrimentos. Se o céu é a cidade maravilhosa, o inferno será a cidade maldita, onde tudo será desordem. Os hipotéticos condenados terão suas paixões completamente descontroladas, causando todo tipo de sofrimento uns aos outros, sem possibilidade de qualquer prazer ou alegria. São Paulo disse: olhos jamais viram, nem os ouvidos jamais ouviram, nem coração algum pressentiu os bens que estão preparados para os que amam a Deus. 1 Coríntios 2, versículo 9. O reverso também é verdade. Não existem palavras para expressar os sofrimentos que terão de suportar os que não o amam neste mundo. Lembremos mais uma vez a norma geral. Tudo o que aqui acontece é uma pálida figura da realidade eterna, tanto para o bem como para o mal. A felicidade e a infelicidade terrenas são nada, comparadas com a felicidade ou infelicidade que nos espera.